irmãs, sejam bem-vindos ao quarto encontro da novena de Pentecostes. Hoje vamos meditar a respeito das perseguições externas, vindas do mundo. Quando falamos mundo, nos referimos às pessoas, governos, nações que não aceitam Jesus e sua mensagem. Nas primeiras comunidades, a perseguição era violenta e cruel. A igreja nascente foi regada com o sangue de muitos mártires. Com o passar do tempo, houve uma maior aceitação da mensagem cristã, mas as perseguições sempre existiram. Se não existe perseguição física, há outro tipo de perseguição, velada, através de ideologias e costumes contrários ao Evangelho. Por isso, peçamos ao Espírito Santo que nos dê a força para não termos medo de anunciar Jesus Cristo. Mesmo que as perseguições apareçam, continuaremos firmes no anúncio e na vivência do mandamento do amor, deixado por Jesus. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre das suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Do Evangelho segundo Lucas. Antes de tudo isso vos prenderão, perseguirão, levarão às sinagogas e às prisões, conduzirão diante de reis e magistrados por causa do meu nome, dando-vos oportunidade de dar testemunho. Tomai a decisão de não preparar defesa. Eu vos darei uma eloquência e uma prudência às quais nenhum adversário poderá resistir, nem retrucar. Até vossos pais e irmãos, parentes e amigos vos entregarão e matarão alguns de vós, e todos vos odiarão por causa do meu nome. Contudo, não perdereis nem um fio de cabelo. Com vossa constância ganhareis vossas vidas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Oscar Romero nasceu em El Salvador em 1917. Foi arcebispo de San Salvador, capital do país, e viveu num contexto político de forte repressão. Por denunciar violações contra os direitos humanos, sofreu graves ameaças de morte. Destemido e constante defensor dos oprimidos, chegou a dizer abertamente aos opressores: peço-lhes, suplico-lhes, ordeno-lhes, cessem a repressão. No dia seguinte, foi brutalmente assassinado ao lado dos doentes de câncer e enfermeiros, enquanto celebrava a Santa Missa num hospital. Era 24 de março de 1980. O Papa Francisco o canonizou no ano 2018. Em várias partes do mundo, muitos bispos, padres e religiosas, por não concordarem com regimes opressores, continuam sendo alvo de calúnias, ataques violentos e morte. Não obstante as ameaças, esses seguidores de Cristo têm se mantido corajosamente fiéis ao Evangelho e às suas exigências, para refletir e partilhar. Conhecemos algum episódio em que líderes religiosos são ofendidos por assumir a causa dos mais fracos e marginalizados da sociedade? Partilhemos. De onde vem a força e a coragem que levam cristãos e cristãs a resistir aos ataques dos adversários e a manter-se fiéis a Cristo? A palavra da igreja que meditaremos hoje é um texto da Lumen Gentium 41. Saibam que estão unidos de modo especial a Cristo em suas dores pela salvação do mundo,
aqueles que vivem oprimidos na pobreza, na fraqueza, na doença e em outras tribulações, ou os que sofrem perseguições por amor da justiça. Todos esses, o Senhor, no Evangelho, proclamou-os bem-aventurados. E depois de vocês terem sofrido um pouco, o Deus de toda graça, que por Cristo os chamou à sua glória eterna, Ele os restabelecerá, firmará, fortalecerá e tornará vocês inabaláveis. Desse modo, todos os fiéis se santificarão dia a dia, sempre mais, nas diversas condições de sua vida, nas ocupações e circunstâncias, manifestando a todos a caridade com que Deus amou. Vamos concluir rezando juntos a oração ao Espírito Santo. Ó Divino Espírito Santo, vinde ocupar em nossos corações o lugar que vos pertence. Vinde consolar nossas almas aflitas e ajudai-nos a redescobrir a alegria e a beleza de sermos cristãos. Fortalecei-nos em nosso caminho de discípulos missionários e renovai nossa disposição para colocarmos os dons que de vós recebemos a serviço de todo o povo de Deus. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Derramai, ó Deus, em nossos corações a abundância dos dons do Espírito Santo, a fim de que sejamos no mundo presença fecunda e testemunhas vivas de Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salmo responsorial, Salmo 66. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que Deus nos dê a sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Que na terra se conheça o seu caminho e a sua salvação por entre os povos. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Exulte de alegria a terra inteira, pois julgais o universo com justiça. Os povos governais com retidão, e guiais em toda a terra as nações. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que as nações os glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Que o Senhor e nosso Deus nos abençoe e o respeitem os confins de toda a terra. Que as nações vos glorifiquem, ó Senhor, que todas as nações vos glorifiquem. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando como a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias,
chegaram alguns da Judéia e ensinavam aos irmãos de Antioquia, dizendo: Vós não podereis salvar-vos, se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Isto provocou muita confusão, e houve uma grande discussão de Paulo e Barnabé com eles. Finalmente, decidiram que Paulo e Barnabé e alguns outros fossem a Jerusalém para tratar dessa questão com os apóstolos e os anciãos. Então os apóstolos e os anciãos, de acordo com toda a comunidade de Jerusalém, resolveram escolher alguns da comunidade para mandá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabas, e Silas, que eram muito respeitados pelos irmãos. Através deles, enviaram a seguinte carta: Nós, os apóstolos e os anciãos, vossos irmãos, saudamos os irmãos vindos do paganismo e que estão em Antioquia e nas regiões da Síria e da Cilícia. Ficamos sabendo que alguns dos nossos causaram perturbações com palavras que transtornaram vosso espírito. Eles não foram enviados por nós. Então decidimos, de comum acordo, escolher alguns representantes e mandá-los até vós. Junto com nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, homens que arriscaram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, estamos enviando Judas e Silas, que pessoalmente vos transmitirão a mesma mensagem. Porque decidimos, o Espírito Santo e nós, não vos impor nenhum fardo, além destas coisas indispensáveis: abster-se de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue, das carnes de animais sufocados e das uniões ilegítimas. Vós fareis bem se evitardes estas coisas. Saudações. Palavra do Senhor. Segunda leitura. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Um anjo me levou em espírito a uma montanha grande e alta. Mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, brilhando como a glória de Deus. Seu brilho era como de uma pedra preciosíssima, como o brilho de jaspe cristalino. Estava cercada por uma muralha maciça e alta, com 12 portas. Sobre as portas estavam 12 anjos, e nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Havia 3 portas do lado do oriente, 3 portas do lado norte, 3 portas do lado sul e 3 portas do lado do ocidente. A muralha da cidade tinha 12 alicerces, e sobre eles estavam escritos os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Não vi templo na cidade, pois o templo é o próprio Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não precisa de sol, nem de lua que a iluminem, pois a glória de Deus é sua luz, e a sua lâmpada é o Cordeiro. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama não guarda a minha palavra. E a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o Defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes que eu vos disse: Vou, mas voltarei a vós.
Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que eu vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é o 6º domingo da Páscoa. Cristo, no Evangelho de hoje, fala da paz que ele veio trazer e exorta os discípulos que seus corações não sejam perturbados e nem fiquem intimidados. Porém, é preciso completar essa mensagem do Evangelho com aquilo que aparece na primeira leitura desse domingo, do livro dos Atos dos Apóstolos. Houve uma certa perturbação devido a certos cristãos que chegaram da Judéia a Antioquia e quiseram impor certas normas para aqueles cristãos que vinham do paganismo, que não eram judeus. Eles quiseram aplicar a lei de Moisés, por exemplo, a lei da circuncisão, àquelas pessoas que nem conheciam e nem tinham tal obrigação de cumprir aquela norma. Impuseram que, se não fossem observadas estas normas, eles estariam excluídos da salvação. Isso é o contexto que está na primeira leitura de hoje. Por isso que tais palavras, elas causaram uma perturbação e um transtorno, justamente o contrário desejado por Jesus. Mas, como o Espírito Santo age na igreja desde o seu início, os apóstolos, iluminados e em comunhão profunda uns com os outros, decidiram, o texto diz bem claro, nós e o Espírito Santo, eles decidiram não impor o fardo da circuncisão aos pagãos, mas eles deram algumas recomendações, que apenas eles se abstivessem de carnes sacrificadas aos ídolos, do sangue dos animais sufocados e das uniões ilegítimas. O ponto de reflexão aqui é que a doutrina cristã, ela não pode ser negada e nem ser negligenciada. Porém, cada coração precisa de um tempo e de uma forma para conhecer essa verdade. Não é impondo que se alcança os corações, mas é propondo aquilo que é possível hoje, o que é possível amanhã e assim por diante, para que a pessoa, pouco a pouco, vá tomando consciência da verdade. Tem tanta gente estragando o processo de encontro das pessoas com Cristo por causa, muitas vezes, do escrúpulo de se observarem certas normas. Pessoas que não têm caridade pastoral com as outras, sem trato com aqueles mais frágeis, sem misericórdia com aqueles que erram, são verdadeiros perturbadores da paz alheia e do caminho de conversão das pessoas. Existem sim coisas que são indispensáveis, mas existem também meios indispensáveis para não perder um coração que está se aproximando de Cristo, mas ainda não sabe de muitas coisas e não tem capacidade de observar tantas coisas. Paciência. Não perturbemos o coração das pessoas. Sejamos instrumentos de paz
na vida das pessoas. Aquela paz que vem a partir do encontro pessoal com Cristo, que depois, pouco a pouco, vai sendo traduzida na observância dos mandamentos e dos preceitos do Senhor. Sobre todos vós, desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai,